Palavra do dia 65. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Veja que o texto bíblico nos fala sobre semear a semente e não retirar a mão, ou seja, cuidar, estar atento àquilo que foi plantado, sabendo que muitas vezes lançamos sementes e se não cuidamos, essa semente acaba se perdendo. É interessante que quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que semeadura e colheita é um princípio do reino. Por exemplo, Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo àqueles cristãos, ele diz: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Ou seja, na mesma medida, proporção e qualidade da semente, nós colhemos os frutos do que fazemos. Por isso, o reino de Deus, ele é comparado a uma semente. Jesus fala isso. O reino de Deus é como o homem que sai a semear, o semeador que sai a semear. O reino de Deus é como a semente de mostarda. Enfim, Jesus mesmo compara o reino de Deus com o processo do semear e colher. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala àqueles cristãos a respeito dos irmãos da igreja da Judéia que passavam por um momento muito difícil de escassez. E quando Paulo escreve para eles, ele diz que eles deveriam semear e fazer isso de coração, porque o Senhor ama aquele que semeia de coração, aquele que dá com alegria. E ele diz, olha, aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. Aquele que semeia muito, muito também vai colher, porque é uma questão de proporcionalidade da semente. Nós colhemos segundo a medida da semente que nós plantamos. É por isso que no mesmo capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. É interessante esse verso porque Paulo diz que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para alimento. O grande problema é que há pessoas que pegam a semente e comem como se fosse pão, quando Deus lhes deu para ser semeado. Querem reter aquilo que Deus deu para ser compartilhado, para abençoar outros, para semear no reino. E tomam aquilo para si como se fosse o pão que Deus está dando para o seu próprio sustento. Então precisamos aprender o princípio do semear. O medo de semear, os questionamentos sobre semear, na maioria das vezes, tem a ver com o apego aos bens materiais. A resistência do coração em semear, em ser liberal, em ofertar, está muito ligado ao apego que muitas vezes nós temos às coisas desse mundo. Por isso, na medida em que nós aprendemos a ser liberais e semeamos no reino, nós descobrimos que o nosso Deus, ele é um Deus fiel. E sabemos que a seu tempo a semente dará o seu fruto. Não podemos esquecer que cada semente tem um tempo para germinar e cada semente, depois de germinar, tem um tempo para crescer e dar o seu fruto. Muitas vezes nós queremos que a semente de manga, por exemplo, ela comece a germinar e dê mangas na mesma velocidade que uma semente de feijão que se coloca naquele algodãozinho com água, como na experiência escolar das crianças. Então, ficam na ansiedade e questionam Deus com relação à colheita de uma semente que Deus dará o fruto, Deus dará a colheita, mas dará no tempo devido daquela semente. E é essa espera que precisa fazer o nosso coração acalmar. Eu quero te fazer um desafio, que você
proponha no seu coração terminar esses 100 dias de mobilização, esses 100 dias para um rompimento sobrenatural, ofertando ao Senhor uma semente de honra, uma semente significativa que possa expressar, de fato, o teu apego não aos bens desse mundo, mas ao Senhor, dizendo a Ele que você está disposto a semear nele, no seu reino, na sua justiça, na implantação do seu reino nesse mundo, de tal forma que os frutos sejam colhidos, ainda que muitos deles não colhidos nesse tempo que vivemos nessa terra, mas colheremos muitos frutos de vidas abençoadas que encontraremos na eternidade. Com certeza veremos os frutos daquilo que semeamos. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para a edificação da sua vida.